Olá! Nessa aula você vai aprender a como participar de uma licitação que aconteça pelo modo de disputa fechado, aberto. Então eu vou te ensinar desde o cadastramento aqui da proposta até aqui as etapas que tem alteração com as aulas que você já aprendeu, porque todo o resto, as próximas fases, elas são bem parecidas, tá? Então a gente vai aqui buscar a licitação em serviços do fornecedor, vai ser direcionado então para essa tela. Aqui você vai buscar a licitação que você vai participar, aberta para participação, né? Coloca algum critério para buscar a licitação que você vai participar. Seleciona aqui a licitação que você vai participar, clica aqui em acompanhar compra e agora é o momento de você fazer o cadastramento da proposta, tá? Então, aqui eu já cadastrei a proposta, você vai clicar em termo de aceitação, vai preencher, vai clicar em sim, se você for micro pequena empresa, essa daqui é uma pequena empresa que eu tô representando, né? E aí agora chegou o momento de fazer o cadastramento da proposta. Vou clicar na flechinha e vou cadastrar. Então aqui, ó, segue a mesma coisa que você já viu nas aulas anteriores. Vou colocar o valor unitário e o próprio sistema, ele vai fazer a soma do valor total. Por exemplo, eu coloco aqui R$500, né? Ele calcula por 89 e me dá o valor total. Como é uma compra de produto, eu vou ter o campo marca, vou colocar a marca aqui, vou colocar o modelo ou versão, vou salvar. E aí eu vou colocar, se eu quero participar dos outros itens, também vou preencher para os demais itens, tá? Então vamos preencher aqui para os demais itens também. Digito a marca, o modelo e vou salvar. Esse passo não mudou nada, você viu, é a mesma coisa, tá? E a gente vai aguardar aqui a abertura da sessão pública para eu mostrar para você como que vai funcionar. Então, deixa eu te explicar como que funciona o modo de disputa fechado aberto. Essa daqui é uma novidade da Lei 14.133, ela é inspirada na antiga legislação do pregão, né? No pregão presencial, na Lei 10.520 de 2022, né? Que antigamente era utilizada. Ela tinha uma fase de seleção de lançadores. Então, esse modo de disputa, ele vem para fomentar que o analista, que o fornecedor, ele já entre com preços competitivos. Eu vou te explicar por quê. Quando eu falo que o modo de disputa é fechado aberto, é muito simples. Fechado é o que a gente fez aqui, cadastrou proposta. Quando a sessão for aberta, ele já vai automaticamente cair no modo de disputa aberto, que são 10 minutos fixos de lances, sendo que nos 2 últimos minutos, se alguém mandar um lance, prorroga por mais 2. Se ninguém mandar, interrompe e acaba a etapa de lances. Perfeito? Ótimo, só que vai ter um intervalo ali, né, um parênteses entre esse modo de disputa fechado para o aberto, a transição do fechado para o aberto, que vai consistir em o agente de contratação analisar as propostas que foram cadastradas, e eu vou te explicar por quê. Quem participa da etapa de lances? Existe uma etapa de seleção de lançadores, tá? Feita aqui pelo próprio sistema. Quem que participa da etapa de lances? O autor da menor proposta, e todas as demais propostas que estiverem no intervalo, né, de até 10% superior. Então, eu tenho o menor preço, uma faixa aqui de 10%, todo mundo que está nessa faixa de 10% vai para a etapa de competição. Quem tá ali, ó, 11%, 12%, 13%, 20% vai ficar fora da etapa de disputa, não vai para a etapa de lances. Então aqui você já tem que conversar quando você pegar o edital na mão e você vê que o edital, ele vai ser pelo modo de disputa fechado aberto, já conversa com, se você é empresário, já vê aí na sua empresa, e se você é um analista consultor, já conversa com o empresário para que entre aqui com preços já competitivos, não deixe para cadastrar preços com gordura, porque se fizer isso você pode ficar de fora da etapa competitiva, tá? Então como que funciona? O sistema vai pegar o menor preço, todos que estiverem no intervalo de até 10%, somente esses vão para a etapa de lances. Ou, se eu não tiver pelo menos 3 propostas nesses critérios que eu acabei de falar para você, ele pega os 3 melhores preços. E aí só os 3 melhores preços vão para a etapa de lances, tá? Vamos supor que eu tenha 10 empresas que estão participando, porém, no momento que elas foram cadastrar ali as propostas, eu tenho aqui o primeiro colocado, e quando chega ali no segundo, no terceiro colocado, ele já está fora da faixa dos 10%. Então, eu não tenho 3 propostas nesse primeiro critério. Então, não tendo pelo menos 3 propostas no primeiro critério dos 10%, a gente vai
para os 3 melhores, e as 3 melhores ofertas que vão para a etapa de lances, tá? Para a etapa competitiva. Nesse caso, então, pessoal, é importante que você entre com valores aqui competitivos, não coloque valores muito gordurosos para você não ficar de fora da disputa. E ainda que esse edital traga valor estimado e o valor esteja ok com o valor estimado, pode ser que tenha uma gordura lá. E aí você, contando com isso, pode ser que você fique de fora da etapa de disputa, tá? Então é importante prestar muita atenção nisso. Outro ponto que eu quero falar para você. Essa daqui é o único modo de disputa que o agente de contratação ele faz uma análise prévia das propostas. É o único, dos demais não existe análise prévia da proposta, do preço. Assim, da seguinte forma, né? Você cadastrou a sua proposta. Quando iniciar, na data e horário ali previsto para iniciar a sessão pública, ela já não vai automaticamente para a etapa de disputa. Ela vai ficar pelo menos 10 minutos em análise, que é o tempo que o agente público ele vai entrar, proposta por proposta, ele vai ver os valores que foram cadastrados, e se tiver valores inexequíveis, ele vai excluir, ele vai deletar. E aí essa pessoa não vai conseguir participar da etapa de lances, mas vai conseguir entrar com recurso lá na frente se precisar. Por que isso? Porque, veja bem, vamos supor, pega um licitante totalmente desatento, onde o edital trouxe lá que é preciso cadastrar a proposta, vamos supor que a gente está participando de uma licitação de um serviço, e o edital traz lá que é preciso cadastrar a proposta com o valor anual daquele serviço, por exemplo. E aí o cara vai lá e cadastra com o valor mensal. Vamos supor então que uma licitação de base assim de 100 mil reais, ele vai lá e cadastra 10 mil. O que vai acontecer se esse sujeito for para a etapa de lances? Ele acaba com a etapa de lances, porque é um valor gritantemente inexequível. Pode ter sido erro de digitação, pode ter sido qualquer coisa, é um valor absurdamente inexequível. Se deixar esse cara ir para a fase de disputa, veja, ele vai acabar com a faixa dos 10%. Porque imagina que você tem 20 licitantes, e se a gente usar como base o valor real mesmo do licitante lá, você teria, por exemplo, 10 empresas participando da etapa de disputa. Só que por conta desse sujeito que colocou um valor de 1/4 lá, que ele errou no momento que ele foi cadastrar ali a proposta dele, o sistema vai entender que não tem 3 propostas na faixa dos 10% e vai para as 3 melhores. E aí um monte de gente vai ficar de fora. Então, para isso não acontecer, é obrigatória essa análise feita pelo pregoeiro ou pelo agente público, né? Então, dependendo daqui, ele vai ter que fazer essa análise. E se ele verificar que existe valor inexequível que vai acabar com a disputa, ele vai deletar. E essa proposta não vai conseguir participar da etapa de lances competitiva. Perfeito? Então, pessoal, é isso. Vamos só aguardar aqui, iniciar a disputa, para eu mostrar para você como que vai ficar. Então, a primeira dica que eu tenho aqui para você é que tá diante do modo fechado aberto, já acende a lanterninha. Fala com o empresário para você já efetuar esse cadastro que a gente fez aqui, ó, com valores competitivos, senão você pode correr o risco de ficar de fora, tá? Aí aparece você lá como desclassificado, porque você ficou fora ali, você vai ficar fora da etapa competitiva, tá? Então, só vou aguardar aqui e a gente já inicia. Prontinho, vai começar então, né, a data marcada que tá lá no edital para abertura da sessão. Eu vou clicar em prosseguir e olha aqui a diferença. Nesse momento, os itens eles vão estar como aguardando disputa. Por quê? Porque existe ali a etapa que o pregoeiro, agente de contratação, ele vai ter que fazer a análise das propostas, tá? Então, eu falei para você que a análise da proposta é feita em pelo menos 10 minutos. Por que pelo menos 10 minutos? Porque na configuração da sessão, ó, a sessão pública está aberta, né? E nessa compra haverá um período de realização de análise da proposta. E após esse período, os itens serão disponibilizados para início dos lances, tá? Então, é a partir de 10 minutos mais. O pregoeiro, agente de contratação, se ele precisar de mais tempo, ele pode ir estendendo esse prazo. E aí vai sendo avisado para você aqui nesse chatzinho, tá? No chat você vai acompanhando, tá? Por quê? Ele tá fazendo aquela análise, ele tá verificando quais são as propostas, se tem alguma proposta que tá ali com um valor muito inexequível, se vai ter que ser excluída.
Ele não vai excluir propostas com valores ali exorbitantes, mas ele vai excluir propostas com valores inexequíveis, tá? Por exemplo, aqui, ó. Aqui, certamente, essa proposta aqui, ela vai ser excluída, tá? Então, lá na telinha dele, ele vai fazer essa análise, ele vai verificar quais são as propostas que precisam ser excluídas e que não vão viciar a etapa competitiva. E assim que tudo estiver pronto, a gente vai direto para disputa. Então, nesse momento, a gente precisa aguardar. Assim que finalizar a análise do pregoeiro, ó, os itens eles já vêm para cá em disputa e vai começar a etapa de disputa, tá? Veja só, tá vendo que eu tô como desclassificado? Por quê? Porque eu fiquei fora ali da faixa de quem foi para etapa de lances e não vai aparecer nem o botãozinho aqui para eu cadastrar o meu lance. Não vai aparecer nem o botãozinho aqui para cadastrar, ó. Tá desclassificado, tá? Então, assim, essa desclassificação ela acontece como? Ou porque, né, o pregoeiro foi lá e a gente pode acompanhar aqui pela mensagem, né? Tem um chatzinho aqui. Vamos ver aqui. Ó, a proposta foi desclassificada. E aí vai ter a justificativa dele aqui, tá? Não vai estar só um xizinho, vai estar a justificativa dele aqui. Por quê? Porque ficou fora da faixa ali dos... Deixa eu fechar aqui. Da faixa ali dos lances exequíveis, né? Então, tava com um valor ali fora. Ou o valor é inexequível, ou ficou fora da faixa de quem vai pra disputa, tá? Então... Pode ser, nesse caso, ele fez a desclassificação e a gente pode até verificar aqui, ó, você clicando aqui embaixo, você não vai ter muita visibilidade, tá? Vai estar aqui normalmente, assim, você pode acompanhar, por quê? Porque depois no momento de entrar com recurso, você vai poder entrar com recurso. Então, viram como é importante a gente entrar com valores competitivos? Porque senão você pode simplesmente ficar realmente fora aqui da disputa, tá? E aqui vai se desenrolar normalmente. Então, se eu tivesse entrado para disputa, ia ser 10 minutos aqui de disputa. Nos últimos 2 minutos, se alguém der um lance, né, prorroga. E se ninguém der lance, encerra a etapa de disputa. Então, só para consolidar aqui as informações, vamos lá. Se apareceu aqui desclassificado, 2 situações podem ter acontecido, tá? A primeira, você colocou um valor ali totalmente inexequível. E o agente de contratação excluiu a sua proposta para que você não viciasse a disputa aqui aberta, tá? Ou 2, você não passou pelo critério da seleção dos lançadores. Ou seja, a gente tem lá o primeiro colocado, todos os demais na faixa dos 10% vão para a etapa de lances. Quem estiver fora disso, não vai para a etapa de lances. Ou, não tendo pelo menos 3 propostas nesses meios, os 3 melhores lances. Só os 3 melhores lances vão para a etapa de disputa. E se você tá lá em quarto, quinto, você tá fora também. E aí aparece como desclassificado e você simplesmente não vai conseguir participar. Então, sempre que você estiver diante do modo de disputa fechado ou aberto, lanterninha acesa, entra ali já com um lance já competitivo para que você não fique fora da disputa. Não é o momento de entrar com gordura aqui, tá? Esse é um modo de disputa para fomentar que o listante já entre com seus melhores valores.